Oi, gente, tudo bem? Aqui estou eu de novo, a professora Pamela, mais um dia com vocês nessa missão de entender a matemática de uma forma divertida desde o início na matemática básica. Professora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver as questões que era para ter resolvido na aula passada. E como eu falei um pouquinho demais, porque eu queria que vocês entendessem basicamente as vertentes desse conteúdo, eu decidi que seria uma aula à parte, resolvendo só exercícios. E eu acho que vocês vão até achar mais legal, talvez até mais interessante. Então, bora que bora. Só queria deixar claro uma coisa, eu não vou resolver todos os exercícios. Pelo menos não hoje. Porque eu quero que vocês façam e me mandem dúvidas. E aí, eu resolvi escolher 1 ou 2 ou 3 itens de cada exercício para que essa aula aqui seja um pouquinho mais rápida e vocês consigam ver, a ideia rapidinho. Então, vamos comigo. Pronto, pessoal, agora eu sumi, dei uma desaparecida e a gente vai começar a resolver os itens que eu optei por resolver. Eu escolhi o item B, o item E e o item F com vocês. Professora, essas anotações não estavam aí. É isso, é um aluno atento. Eu anotei, porque eu quero que vocês já fiquem relembrando e associando a letra à palavra, a letra à palavra. Então, vamos lá. O -6, ele cabe aonde, gente? Ele cabe nos números inteiros. Também cabe nos números. Quais números ele cabe, pessoal? Nos racionais. Por quê, professora? Eu estou partindo da ideia original que tem lá em cima do nosso quadrinho, hein? E ele também cabe em outro. Qual? Os reais. Aí você me pergunta, por quê, professora? Porque o real, o conjunto real, ele abrange todos os outros conjuntos. Então, vamos lá. O 0,5. Ele cabe em quais? Essa aqui é a resposta que tá na ponta da língua, hein, pessoal? Ele tá nos... Isso mesmo, eu estou fingindo que estou ouvindo vocês. A esquizofrenia tá, ó, grandíssima. Nos racionais e nos reais. E o pi? Ele tá onde, professora? O pi, ele vai estar nos números irracionais. Vocês lembram o que seriam os números irracionais? São os números que não têm um número inteiro total. E o pi, a raiz de 2. Então, como o pi a gente já conhece como aproximadamente 3,14, a gente sabe que aqui tem mais números. Então, a dízima periódica poderia ser uma dízima periódica, mas não é. É uma sequência de vários números decimais após a vírgula. E aqui a gente vai ter também dentro dos reais. Pronto? Preparei para o print. Tiraram um print? Perfeito. Agora vamos resolver a questão 2. Professora, essa questão 2, achei ela muito fácil. Porque eu simplesmente pensei que seria mais simples. Foi muito fácil resolver. Então, eu escolhi resolver com vocês 2 itens dessa questão. Na verdade, eu vou resolver, deixa eu ver, tô tentando me conectar com vocês aqui, o C. Por quê? Porque aqui em cima, eu já tinha escrito que o pi é aproximadamente 3,14. Aqui vocês vão ter que dizer se ele é maior ou menor, ou até mesmo igual ao valor que está ali. Então, o que a gente vai fazer? Vamos refletir sobre isso. 3,14 é maior ou menor que 3,2? Isso mesmo, ele é menor. Então, a gente vai colocar aqui, ó, as perninhas abertas para o 3,2. Professor, ok, pessoal. Aqui no modo aventura, eu escolhi mais, acho que uma questão, eu não sei. Não sei se eu escolhi 2, mas vamos descobrir agora. A questão 1. Vamos que vamos ler primeiro. Em um
mapa de jogo de tabuleiro, aqueles jogos que a gente joga com a família ou com os amigos, ou sozinho, às vezes a gente joga sozinho. 3 jogadores estão posicionados nos pontos -8, -3 e 2. Para que a gente tenha uma noção mais prática dessa questão, vamos fazer aqui uma reta numérica, fazendo a origem sendo o 0 e posicionando os números. Vocês lembram que os números positivos ficam para a direita, os números negativos vão ficar posicionados à esquerda. Então, vamos posicionar. Aqui vai ficar da seguinte forma: o 2, o -3 mais próximo à origem e o -8 um pouquinho mais distante. Então, tá tudo bem. Agora, vamos organizar as posições desses jogadores em ordem crescente. Ou seja, o que seria organizar em ordem crescente? Vamos organizar do menor para o maior. Vocês lembram o que eu disse? Que o número menor é o número que está mais distante da origem? Nesse cenário aqui, qual é o número que está mais distante da origem? Dei 2 segundos para vocês pensarem, hein? O número mais distante da origem é o -8. Por quê, professora? Porque ele não está próximo do 0. Literalmente, antes dele vem o -3, o 2 do outro lado. Então, já vamos responder aqui. Vai colocar o -8, ele é menor, né? Que até a questão diz aqui, que o -3, que está mais próximo da origem, mas também está mais distante, está menor do que o 2, que está mais à direita. E o que foi que eu disse antes? O número que estiver mais à direita, ele vai ser o maior número. Quanto mais à direita você estiver, maior você será. Então, aqui vai ser o -3. Aqui a gente vai ter o 2. Pronto, essa é a resposta. Acabou-se o que era doce, literalmente. Agora, uma perguntinha conceitual. Qual desses jogadores está mais distante da origem? Ou seja, o ponto 0. Vou até marcar de uma cor diferente. O ponto 0. Justifique sua resposta utilizando o conceito de valor absoluto. Qual é o conceito de valor absoluto, professora? Literalmente, o módulo de um número. A gente sabe que o módulo de um número, eu coloquei lá na apostila, espero que vocês tenham lido. Por mais que o número seja negativo, ele vai ficar igual positivo. Se ele for positivo, ele vai ficar positivo. Então, o módulo de um número sempre será a versão dele positiva. Então, professora, utilizando o conceito do valor absoluto, que é a noção de módulo, qual é o jogador que está mais distante da origem? Vamos lá. O jogador 1, vou botar aqui J1, ele tá a -8, né? Então, a gente bota no módulo, que vai ficar igual a, versão positiva de -8 é 8. Então, são 8 unidades de distância do ponto 0. O jogador 2, ele vai estar a -3, certo? Colocando dentro do módulo, a gente vai ter o quê? 3 unidades de distância. E o jogador 3, que vai estar no módulo de 2, que é igual a 2. São só 2 unidades. Professora, então, nesse cenário, qual é o jogador que está mais distante? É o jogador que está na posição -8, pois seu valor absoluto, 8, é maior entre os 3. Pronto, acabou-se. Aqui, ó, você já tirava 10. Então, bora para a próxima, pessoal. Ok, para essa aula não ficar muito longa, vamos logo, então, para o modo difícil e que Deus nos ajude. Vamos para a primeira questão, que ela parece ser uma questão mais simples e de leitura mesmo, mais de contexto. Um número pode pertencer aos números racionais e aos números irracionais ao mesmo tempo? Justifique sua resposta. Se vocês bem leram a apostila, vai estar lá escrito que não, os conjuntos não podem ser racionais e irracionais ao mesmo tempo. Por quê? Porque um número racional, a definição dele já diz que um número racional, ele pode ser escrito da seguinte forma,
ele pode ser escrito como uma fração, onde A e B pertencem aos inteiros e B é diferente de zero, certo? Mas quando a gente vai ler a definição dos números irracionais, a gente tem que os números irracionais são um número real que não pode ser escrito da forma AB, que é a fração. Não pode. Por quê? Porque não vai dar um número exato. Então, essas duas condições, elas não vão se encontrar. Então, não vai ter como um número ser, ao mesmo tempo, tanto racional quanto irracional. Literalmente. Então, aqui, ó, não pode. Quero ver uns textinhos na atividade de vocês, hein, pessoal? Aqui vamos para a segunda questão. Um aluno afirmou que se um número não pode ser escrito como fração, então ele não pertence aos reais. Peraí, hein? Pensem um pouco sobre isso. Essa afirmação está. Vamos eliminar cada um dos itens. Por quê? Porque eu já falei isso com vocês na aula anterior. Essa afirmação está correta, pois os números irracionais não são reais. Gente, isso faria com que a gente tivesse errado uma questão há minutos atrás. Só que, vocês lembram que os números reais, eles abraçam todos os outros? Então, isso aí já cai por terra. Errado. Vamos para a letra B. Incorreta, pois os irracionais também pertencem aos reais. Isso aqui parece estar bem certinho, hein? Vamos ver se tem outra, porque às vezes tem. Correta apenas para números negativos. Não, nunca vimos essa exclusão. Incorreta apenas para números inteiros. O quê? Como que chegou nesse raciocínio? Errado. Correta apenas para números naturais. Também está errado. O que nos leva a acreditar que a resposta certa seja o item D. Então, pessoal, aqui vai ser eu me despedindo de vocês por hoje, né? Pelo menos por esse capítulo. Então, eu espero que vocês tenham dado like aqui na aula, se inscrevam no canal, deem essa força pra gente, estudem bastante, por favor, porque final do ano tem o Enem, tem os concursos aí, vai ter o concurso do Bradesco, que também cai questões parecidas com essas, vai ter os concursos da PM, da Polícia Civil, então, por favor, estudem, pessoal, estudem. E até a próxima aula. Aliás, fiquem aí, porque vai vir muitas aulas sobre vários conteúdos. Então, por favor, se inscrevam aí e fiquem aqui para mais aulas. Um beijo, tchauzinho.